Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, e com o objetivo de maltratá-los. E matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere, e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados, cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público, logo após a Páscoa. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados com algemas presas 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e a fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. Senhor, a tua palavra foi lida, me usa, Senhor. Nesse momento, confesso, Senhor, que a minha fé é tão pequena. Senhor, sou humano como todo mundo aqui, Senhor, mas o Senhor me escolheu nessa noite. Me usa, Senhor, que a tua palavra venha rema ao meu coração, e que eu venha, Senhor, ministrar aquilo que o Senhor quer ministrar nessa noite. E que teu povo que está aqui, que vieram buscar a tua presença, que me assistem pela internet, venha ser, Senhor, tocado pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, que não sejam as minhas palavras, mas que teu Espírito Santo venha mover esse lugar nessa noite. Dessa forma que eu peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Quando você sentar, aplaude e glorifique o Senhor. Uma palavra que fala de perseguições aos homens de Deus. E hoje não é diferente, né? Hoje a igreja ela não é assim como antigamente, que era perseguida, mas tem as perseguições meio notórias, meio assim de longe, através de coisas, de leis, né? Mas glória a Deus que nós temos o nosso privilégio de pregar e falar da palavra do Senhor. Mas nessa época aqui, Pedro, eu queria só enfatizar hoje sobre Pedro. São 2 partes que o Senhor colocou no meu coração. É sobre Pedro e sobre a oração da igreja, o quanto é importante. A palavra do Senhor diz que Herodes, né, mata um, mata outro, prende Pedro, algema ele com guardas, né, com correntes, com vigias, com sentinelas, a ponto de não deixar ele escapar. E de repente Pedro, vendo toda aquela situação, né, Pedro foi um dos apóstolos de Jesus. Pedro foi aquele que, né, o pastor Domingo até falou sobre isso, aquele que tirou, né, a espada e deu na orelha do cara, né? É aquele que negou Jesus 3 vezes. E estava numa situação difícil. De repente a gente podemos até pensar dessa forma, que tudo que Pedro plantou, Pedro colheu naquele momento. Mas não, querido. Tudo que nós fazemos para a honra e a glória do Senhor, a gente vai ser perseguido. Principalmente dentro da nossa casa. Se você, de repente, na tua casa você é sozinho, você é evangélico, as pessoas tiram sarro, né? Fala, irmão, já vai na igreja levar dinheiro para o pastor? Ô, irmão, né? Mas não tem problema, querido. Que profetiza que um dia você pode profetizar assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que eu lembro que quando nós éramos moção, né? Nossos 15, 16 anos, eu, meu irmão e minha irmã, a minha mãe sempre orava: Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu falei: mas só a senhora e o pai, nós não servemos ainda. Nós só está falando que nós serviremos ao Senhor. Mas a palavra de uma mãe vale muito, irmão. Viu? Quando você é mãe, você mulher, profetiza sobre a tua casa, sobre o teu casamento, Deus ele é fiel em abençoar, em salvar, em libertar. E quando essa palavra é mencionada, é profetizada, eu e minha casa serviremos ao Senhor, creia nessa palavra, que você e a tua casa servirá ao Senhor sim. E Pedro, né, foi preso, foi jogado naquela prisão, mas a igreja estava em contínua oração. É muito importante quando a igreja ora.
Eu não estou falando, né, da nossa aqui igreja. Eu e você, nós somos uma igreja. De repente você está passando por alguma dificuldade. E você, de repente, sozinho, você não está conseguindo orar. Não está conseguindo, né, enfrentar essa situação. Você pode ligar para o teu pastor, para a tua pastora, para o teu amigo, e pedir para que ele ore junto com você. Isso é igreja. Nós somos a igreja. Uma palavra do Senhor diz que ele estava reunido em um lugar orando para a vida de Pedro. Mas antes de acontecer tudo isso, veio um anjo, toca em Pedro e fala, levanta depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo. Ele vestiu a roupa, calçou as sandálias. Pedro assim fez e disse-lhe, ainda o anjo, põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, e mesmo sem saber o que estava acontecendo por meio do anjo, era um fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Então Pedro, quando ele se levanta, quando ele é tocado, ele achou que era um sonho. Mas lá atrás tinha uma igreja que orava. Tinha uma igreja que estava de joelhos orando, clamando pela vida de Pedro. Eu quero dizer para você nessa noite, você não está sozinho. Existe aqui uma igreja, existe aqui um pastor, existe aqui uma pastora, existe aqui uma comunidade que está orando ao meu e ao teu favor todo dia, todo momento. Se de repente você está passando por momentos difíceis na tua vida, creia que esse momento é passageiro. Ele vai passar, porque o Senhor ele vai entrar com um milagre na minha vida e na tua vida. E de repente Pedro, quando estava preso ali, ele achou que ia morrer. Já tinham matado seus amigos. De repente, eu vou dizer, dessa noite eu não passo. Mas eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite. A última palavra vem de Deus. E a palavra de Deus é para a tua vida. A esperança para você. Não temas, porque o Senhor, Ele sempre será contigo. Mas de repente Pedro, ele ficou triste. De repente passou um filme na cabeça de Pedro. De repente Pedro lembrou tudo aquilo que ele viveu com Jesus. E estava naquela situação. De repente você está numa situação contrária contra aquilo que você pensa e imagina. E você de repente está falando assim, mas eu estou servindo, eu dizimo, eu oferto, eu prego, eu falo. Mas por que está acontecendo isso comigo? Eu quero dizer para você nessa noite, tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. Você lembra de Jesus? Jesus, quando ele estava ali se preparando, ele foi orar, os discípulos ali dormindo, Ele levou os caras para ajudar em oração, mas eles dormindo. Jesus vai pela primeira vez, os caras dormindo, a segunda dormindo, a terceira vez os caras estavam dormindo. Chegou um ponto que Jesus chega para o pai e fala assim, pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas todavia, faça a tua vontade. Quantos momentos na minha vida e na tua vida, nós pensamos em parar, em desistir? Bate aquela aflição, bate aquele medo, bate aquele desânimo. Mas eu quero declarar sobre a tua vida. Por um caminho, Satanás vem para tentar tirar a tua paz, a tua fé. Mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir de você. Porque a bênção do Senhor já foi determinada sobre a tua vida. E você é um vencedor em Cristo Jesus. De repente você está que nem Pedro, preso. Há problemas, há lutas, as coisas desse mundo. De repente você está preso a raiva, a ódio, a inimizade, ou pessoas que se levantaram contra você. De repente você não consegue perdoar, você não consegue amar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, a igreja está em contínua oração. E você vai passar, vai vencer toda essa luta, toda essa batalha, em nome de Jesus. Mesmo que esteja uma pessoa aqui, mesmo que esteja 2 pessoas aqui, não importa. Deus, Ele vai ouvir o clamor meu e seu. Sabe por quê, querido? Deus ele precisa apenas de uma pessoa. Mas se tiver 2, a palavra dele já diz, quando 2 pessoas concordam na terra, já está ligado no céu. De repente está você e tua esposa, de repente está teu pai e a tua mãe, de repente está você e teu irmão. Se você clamar, se você profetizar, essas 2 pessoas concordam na terra, Deus ele manda, envia anjos sobre a tua vida. E o mal tem que sair, a bênção opera na tua vida. E de repente Pedro estava ali sozinho, vou morrer, não tem mais jeito. Mas a igreja estava em oração. É importante você viver em oração. A gente oramos quando o pastor se internou. A gente fizemos a semana de oração, depois fizemos uma vigília. E você vê como que Deus é bom, onde Ele está hoje,
Está lá no Haiti fazendo a obra, Deus restituiu a saúde dele, a irmã Eva está aí já firmona, e Deus faz, irmão. Quando não importa se viemos em 5, em 6, em 10, em 30, podia estar a igreja lotada. Não importa. Se tiver 2 pessoas, Deus ouve e Deus abençoa. Deus derrama a bênção sobre as nossas vidas. Aí eu pergunto para você, o que está te prendendo? O que está tirando a tua paz? Ah, pastor, porque as coisas estão difíceis, irmão, está difícil para todo mundo. Essa semana a gente abrimos vagas para pessoas entrar e de uma hora para outra cancelaram a vaga. A pessoa já tinha feito exame médico, já tinha feito entrevista, mas teve que cancelar a vaga. E quantas pessoas tristes. Nossa, eu consegui emprego, daqui a pouco a vaga fecha. Entristece até a gente que está ali. Porque está faltando mão de obra. Mas a empresa está mandando enxugar o quadro de funcionário. E aí você vê aquele pai desesperado, você vê aquela mãe desesperada, você vê pessoas passando fome e você não pode fazer nada. Mas se nós orarmos, se nós profetizarmos, se nós declararmos, a bênção do Senhor chegará na vida dessas pessoas, chegará na vida dos brasileiros, chegará no nosso país, chegará onde de repente a corrupção, o mal está tomando conta. Você viu, começamos a orar, agora começou a aparecer um monte de coisa errada. É oração, irmão. Não é você fazer greve, não é você, vamos lá, não, irmão, para. A gente tem que ir contra a mão do mundo. Se a gente dobrar o nosso joelho e orar, Deus ele se levanta do trono e ele começa a mostrar. A palavra do Senhor diz que não vai ficar coisa encoberta sem que Deus não mostre. Então, de repente, você está assim, não, porque, Deus, não, querido, descansa no Senhor, ora, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, porque tudo ele vai fazer. De repente você está falando assim, o Brasil não tem jeito. Tem, o Brasil é do Senhor Jesus, Ei, vamos crer, irmão. Eu não sei se vai ter aquela maravilha, mas o mal vai ter que sair, irmão. Eu tenho poder na minha oração, você tem poder na tua oração. Se você orar, acreditando e determinando, as coisas ruins vai ter que sair. E a bênção do Senhor vai operar sobre esse lugar. A bênção do Senhor vai operar na tua casa. A bênção do Senhor vai operar lá na empresa. Depende da empresa, fecha ou não fecha. Começa a profetizar. Ano passado, teve um comentário que ia fechar, ia baixar a porta, janeiro que ia fechar, nós já estamos em mês 5. E a loja está vendendo bem pra caramba. Eu falei, Senhor, eu estou aqui. 7 anos lá, mais 3 aqui já é 10. 11, Esse ano já faz 11. Eu falei, eu estou aqui, Senhor, o Senhor nunca deixou na mão, não vai ser agora. E eu não, daí já conversei com mais um, com mais outro. Vamos orar para que Deus abençoe as nossas vendas. Irmão, está vendendo, glória a Deus, irmão. Está vendendo, e viu, eu quero orar mais ainda, determinar mais ainda que nós vamos abrir vaga para pessoas entrar, para pessoas trabalhar, para pessoas sair dessa crise, irmão. Essa crise eu não concordo. Eu sou de Cristo. Eu não sou do lado da crise, eu sou do lado de Jesus Cristo, que cura, liberta e sara. Mas se eu concordar, então agora o Temer, você viu? Vamos fazer impeachment para tirar o Temer. Irmão, Temer, Aécio, quem você colocar lá, Acho que o que vai melhorzinho é o Tiririca, Pior que tá, não fica, Mas não adianta, o que você pôr ali não vai, irmão. O homem é corrupto. Mas se nós dobrarmos o nosso joelho, se nós orarmos, como a palavra do Senhor diz, que a igreja estava em contínua oração. De repente você fala, mas eu não tenho para quem orar. Vamos orar para a nossa comunidade, vamos orar para o nosso pastor, vamos orar para a nossa pastora. De repente, estão passando por dificuldades, a gente não sabe, irmão. A gente não convive. Mas no momento da tua oração, fala, Senhor, abençoa o pastor Gilson, a pastora Miriam, abençoa a nossa comunidade, abençoa os pastores, abençoa a liderança. Irmão, vá orando. Que a minha oração e a tua oração tenham efeito. E a nossa comunidade, a cada dia Deus vai abençoando, vai abrindo porta, vai fazendo milagre através da minha vida e da tua vida. Não adianta falar, mas está difícil mesmo. Tá. Está difícil. Não adianta orar, está ruim mesmo. Não, querido. Está ruim, vai melhorar através da nossa oração. É o que aconteceu com Pedro. Está tudo ruim. A morte já estava batendo ali na vida dele. Mas a igreja orou, a igreja profetizou. E a bênção veio sobre a vida de Pedro. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele é bom e a misericórdia dEle dura para todo sempre. Glória a Deus. Eu amo a palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, de repente, você entra aqui, quantas vezes, né? Eu entrei na igreja triste, pensando em parar, em desistir, né? Até no momento do louvor, ali meio triste ainda, né? Falando, Senhor, não aguento mais, Senhor, porque eu tenho que passar por isso. Aí quando a palavra vinha, a palavra dava bem no meio, irmão. Eu falava, Senhor, me perdoa, desculpa. E é assim que Deus faz. Se você veio aqui nessa noite para ouvir a palavra, creia na palavra. Embora eu estou aqui com o celular, o smartphone, não importa. O teor é a palavra. Se você crê na palavra, você sai daqui vencedor. Você sai daqui acreditando, crendo, profetizando. De repente amanhã pode mudar todas as coisas que de repente estavam ruins na tua vida. Mas depende da tua fé. Porque a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo ministrada. Deus está aqui, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Basta você crer e acreditar. E o 13 diz assim, eis que Pedro chega e bate a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta. E exclamou, é Pedro, ele está lá fora à porta. Todavia eles se replicaram, está lá fora, está fora de si. Mas diante da forte insistência da mulher que afirmava que era Pedro, ponderaram-lhe, ora, é possível que tenhas visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e viram, ficaram atônicos. E ele, por sua vez, fazendo-lhe sinais com a mão para que se calassem, explicou-lhe como o Senhor havia libertado do cárcere, e pediu-lhes anunciar isso a Tiago e aos demais irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Às vezes a gente ora e a gente não acredita na nossa oração, né? Não é verdade? Vou contar uma particularidade minha. A minha mãe orava sempre pela gente, né? Sempre, minha mãe sempre foi uma mulher de oração. E um dia Deus tocou no meu coração, né? Fui para a igreja, me converti, comecei a ir, tudo feliz, irmão. Sabe aquele primeiro amor? Você já passou por isso, né, pastor Wilson? Aquele primeiro amor que você, né? Tudo você quer evangelizar, tudo você quer falar. Eu cheguei na casa dos meus pais e falei, pai, o senhor não sabe o que aconteceu, o maior bagulho da hora na minha vida. Meu pai falou assim, ih, meu Deus do céu, que droga será que está usando? Falei, não, pai. Eu me converti, estou indo na igreja e semana que vem eu vou me batizar. Ah, minha mãe é lá do quarto. Ah, é mentiroso! Quem conheceu ela sabe, né? A Sei conheceu, o Nivaldo conheceu. Não acreditou, mas quem orou pela minha salvação foi ela. Às vezes a gente ora e não crê, irmão. Parece que é aquela oração da boca para fora, né? Ora, mas lá no fundo fala assim, ah, mas o meu filho não tem jeito. Quantas vezes eu vi falando, ah, esse não tem mais jeito. De repente, para ela não tinha, mas para Deus sempre tem jeito. Orou a vida inteira, 12 anos orando por nós. Quando Deus entra com a misericórdia, mentiroso. Eu falei, eu sou mentiroso? Então tá bom. Vou batizar semana que vem, vai lá no batismo. E ela foi, irmão. Chegou lá e falou assim, é verdade, pastor, que ele vai se batizar mesmo? Verdade que ele está firme? Verdade que ele está firme? Assembleiana, né? Verdade que ele está firme? Falou, tá uma bênção. Está cantando um louvor, parou com as drogas, parou de fumar, parou de beber, está firme na igreja, faz visita, vem nos cultos, né? E semana que vem ele vai... Hoje eu vou batizar ele. Daí ela começou a chorar. Eu falei, viu, a senhora não acreditou, né? Mas por causa da tua oração eu estou aqui. De repente você está aqui, mamãe e papai, orando e achando que não tem jeito. Tem jeito, sim. Tem. Assim como Deus fez na vida de Pedro, onde os cárceres se abriu, as correntes se quebraram. Eu quero dizer, aquele ente querido seu que de repente você acha que não tem jeito, você acha que já é a perdição. Deus vai dar ordem aos anjos e as correntes vai quebrar do inferno. O mal vai quebrar, vai ser destruído. E você vai ver essa pessoa entrando aqui dentro. Em nome de Jesus eu profetizo nessa noite. De repente você entrou aqui triste, achando que as coisas não vão mudar. Eu quero declarar sobre a tua vida. Deus começa a mudar a tua vida hoje. Deus começa a mudar os teus caminhos hoje. Deus começa a mudar o coração hoje. Não importa onde eles estão. Vai vir um a um em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a tua oração tem poder no mundo espiritual.